Nós estamos aqui no suporte básico de vida do atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar, com o Sargento Eliel Ribeiro, e ele vai mostrar para a gente hoje algumas ações de ressuscitamento de adulto, criança e lactente. Em que situação, Sargento, acontece, é preciso a ação? Se é num tombo, é num desmaio, em que momento a pessoa pode agir numa intervenção dessa? Em qualquer situação, seja ela de trauma, incluindo aí as situações que você citou, de tombo, de quedas ou qualquer outra situação clínica, uma doença que ela tenha, percebeu que a pessoa não apresenta nenhuma resposta, seja a resposta verbal ou um estímulo doloroso, aí você já pode entrar com os procedimentos do suporte básico de vida. Então, o suporte básico de vida é quando a pessoa está aparentemente sem sinais vitais. Exatamente, que como o próprio nome já sugere, você vai fazer um mínimo de procedimentos para que ele tenha um mínimo de vida ali, de circulação, de respiração, até a chegada do socorro especializado ou a chegada ao hospital. Verificar se ele responde a um estímulo verbal. Eu chamo pelo nome, se eu souber o nome, se for o caso. Se ele não respondeu, eu vou fazer um estímulo doloroso. Se ele não reagiu ao estímulo doloroso, eu observo num tempo inferior a 10 segundos se ele está respirando apenas visualmente, expondo o tórax desse paciente. Se ele não apresenta respiração e não respondeu aos meus estímulos, eu vou posicionar a minha mão aqui no centro do peito dele, apenas a região hipotenar da mão. Vou sobrepor a outra mão entrelaçando os dedos, não posso apoiar aqui na região das mamas, braço totalmente estendido, formando um ângulo de 90 graus, e eu vou fazer as compressões torácicas nesse paciente, até que ele apresente um nível de reação ou se chegue o socorro especializado que eu devo acionar previamente às compressões. O que não deve ser feito de jeito nenhum quando quem vai atender, por exemplo, não é um profissional de saúde? Primeira coisa, ele não deve deixar de prestar um socorro, mas ele não deve fazer coisas que eventualmente ele tenha visto em filmes, na televisão, que não estejam devidamente protocoladas. Por exemplo, a questão da caneta Bic, sempre o pessoal pensa muito nisso, né? É uma questão que não deve ser pensada por uma pessoa que não é da área médica. Então, uma coisa que ele nunca deve pensar quando ele se deparar com uma situação dessa aí de parada respiratória. Então, quais são as diferenças básicas nesse procedimento, num adulto, numa criança e num bebê? Do adulto para a criança, o que vai mudar um pouco é a questão da intensidade da força que vai ser utilizada. E também a questão de poder utilizar uma ou duas mãos no caso da criança. O lactente, ele vai fazer o procedimento de compressão utilizando duas pontas de dedos, né, conforme a gente vai ter a oportunidade de demonstrar. Com relação à criança, a única diferença, o procedimento vai ser o mesmo, a única diferença é que se ela for uma criança que tem uma constituição física menor, eu vou apenas utilizar uma das mãos. A única diferença, o procedimento é o mesmo, identificação do nível de resposta, observar se está respirando. Se não respira, eu vou entrar com as compressões utilizando apenas uma das mãos. O procedimento das compressões, ele deve ser executado até a chegada do socorro especializado, que foi acionado antes do início desse procedimento do atendimento a esse paciente, ou o paciente esboçar alguma reação, que você perceba que ele voltou à sua circulação, restabeleceu os seus sinais vitais. Com relação a uma dúvida que sempre paira sobre a ventilação, a necessidade ou não de ventilar esse paciente, para quem não é da área de saúde, quem não é um técnico treinado, não vai executar. Quando chegar o socorro especializado, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, eles chegarão com equipamentos próprios para fazerem a ventilação desse paciente. Então, quem não é da área de saúde, não há que se preocupar com a ventilação. Com relação ao que nós chamamos de lactente, o bebezinho, até 1 ano de idade, nós vamos identificar a situação dele da falta de resposta, observando que o corpo dele não apresenta nenhuma reação, e ele não apresenta choro também. Então percebo que ele está inerte, não apresenta nenhuma resposta, observo que não há nenhuma movimentação que indique que ele está respirando, então automaticamente já localizo a linha imaginária aqui entre os mamilos dele, posiciono 2 dedos
abaixo da linha dos mamilos e vou fazer as compressões torácicas. Da mesma forma, são compressões ininterruptas até que eu observe que ele apresente alguma reação ou que se chegue o socorro especializado que eu fiz o acionamento antes de iniciar esse procedimento de compressão torácica. A vantagem que eu tenho do lactente é que eu posso posicioná-lo aqui no meu antebraço, posso me deslocar rapidamente para dentro de um veículo e sentado no veículo com o meu antebraço apoiado aqui nas minhas pernas, eu posso continuar fazendo o procedimento enquanto eu me desloco para o hospital com esse bebezinho. Essa é a vantagem que eu tenho de um lactente. Por exemplo, um acidente automobilístico, a vítima está aparentemente sem sinais vitais, mas tem também aquele cuidado de não remover de qualquer jeito por conta da coluna. Como é que faz? Ele vai avaliar a situação. Então ele vai observar, se a pessoa apresenta algum nível de consciência, alguma resposta, reclamando de dor, ele apenas vai acionar um socorro e vai aguardar. Agora, se ele percebe que a pessoa não apresenta nenhuma resposta e ele tem condições, um conhecimento mínimo para fazer uma reanimação, aí se não há perspectiva de chegada rápida do socorro, então ele pode fazer essa intervenção. A reanimação sempre é num local plano e duro? Sempre que se for trabalhar com um paciente adulto ou criança, ele deve estar numa superfície rígida, para que as compressões que você está executando, a força delas não se percam naquela superfície macia, por exemplo, um colchão. Então, se está numa parada e você vai fazer as compressões, tem que estar sim, numa superfície rígida. O objetivo, então, dessa reanimação é o coração voltar a funcionar. Você vai fazer mecanicamente ali a atividade que o coração faria, comprimindo a parte do externo, né, essa parte óssea do tórax, contra o coração, que será comprimido contra a coluna vertebral, e você faz então mecanicamente o movimento de relaxamento e compressão da musculatura cardíaca.